Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no caderno de Efésios, no capítulo de número 3, no verso de número 13 em diante, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Diz assim: por isso, eu lhe peço que não se sintam desencorajados pelas dificuldades que eu enfrento a favor de vocês. Tudo é para a glória de vocês. E diz mais: e por esse motivo dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a pátria no céu e na terra recebe o nome. Oro para que os tesouros da sua glória lhe fortaleça o interior no seu espírito, para que o Messias Jesus possa vir em seu coração por meio da confiança de vós. Também oro para que sejais enraizados e fundamentados no amor, de forma com que todo o povo de Deus receba o poder para entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o amor do Messias, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta e ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: eu oro para que vocês não desfaleçam, para que você não volte atrás, para que você não desanime vendo que eu estou passando por situações difíceis. Interessante, porque muitas vezes quando vemos alguém passando por uma situação difícil, a nossa tendência é também ficarmos meio que amedrontados, meio que arredios. Mas nós também passamos situações difíceis no decorrer da nossa vida. Porque a nossa vida, querido, é como uma raia, é como uma pista de corrida, e nós sabemos que muitas vezes no meio dessa corrida nós enfrentamos obstáculos. E os obstáculos que nós enfrentamos em nossas vidas não são, eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer, os obstáculos que você enfrenta na sua vida não é para você parar de frente ao obstáculo e se aquietar, não é para você passar por fora, ou seja, buscar atalhos, mas os obstáculos Deus permite que eles cheguem à nossa vida para que a gente possa transpor, para que a gente possa passar por cima e estar vencendo. Por quê? Porque quando você vence um obstáculo, quando você vence uma barreira, certamente você chegará do outro lado mais fortalecido. A palavra de Deus nos fala a respeito de um jovem. E esse jovem se chamava José. Nós o conhecemos por José do Egito. José, ele era o filho caçula de diversos irmãos, de 12 irmãos. E José, Deus implantou, Deus semeou alguns sonhos no coração de José. E José confessou aos seus irmãos aquilo que Deus havia colocado no coração dele, os sonhos que estavam no coração dele. Você sabia que às vezes é meio complicado compartilhar com qualquer pessoa os nossos sonhos? Porque muitas vezes ao compartilhar um sonho de você com uma pessoa invejosa, a pessoa já começa a criar barreira, aquele que não quer que você vá para frente, que não quer que você cresça, começa a colocar obstáculos, e foi exatamente o que aconteceu na vida de José. Porque os próprios irmãos de José lançaram José em um poço. Mas nós sabemos que o poço não era o lugar que José deveria ficar para sempre. O lugar de José era o trono. No entanto, entre o poço e o trono existe um caminho a ser trilhado. José não ficou no poço. Jesus nasceu em uma manjedoura. Onde é que estava essa manjedoura? Estava em um curral. Jesus não permaneceu num curral. Jesus cumpriu um objetivo, cumpriu um propósito.
Jesus sabia que o final dele seria a ressurreição, mas para que houvesse ressurreição, ele deveria passar pela cruz. José esperava, ele tinha convicção de que ele haveria de chegar ao trono do Egito, que Deus tinha coisas grandiosas na vida dele. Acontece que uma pessoa não sai de um poço, de uma cisterna, e vai imediatamente para o trono. Existe um percurso, existe no meio do caminho algumas situações, e foi exatamente isso que José viveu. José foi vendido para o Egito, porque é lá que ele deveria governar. José foi levado a uma casa de um homem muito rico, e a mulher daquele homem começou a crescer os olhos sobre José, porque José era muito bonito. Mas José não quis nada com aquela mulher, e ela o acusou de sedução, e José acabou sendo preso durante muitos anos, porque José era fiel ao Senhor. E aí nós perguntamos, por que que às vezes algumas coisas acontecem na minha vida? Às vezes nós dizemos, Deus, por que é que o Senhor está permitindo que eu viva essa situação difícil? Deus, por que é que eu estou enfrentando tantos obstáculos em minha vida? Será que o Senhor me esqueceu? Eu digo a você que não. Deus permitiu que José ficasse encarcerado. Mas uma coisa é muito interessante, porque José, em momento algum você vai ver José murmurando. Em momento algum você vê José reclamando, pelo contrário, José na prisão, ele estava adquirindo sabedoria, ele estava aprendendo a falar a língua dos egípcios. E porque ele tinha uma grande intimidade com Deus, José arrumou a profissão de interpretar sonhos. As pessoas sonhavam e vinham e perguntavam a José, mas foi Deus que deu esse dom a José, para quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de José. Assim como Deus não te criou por acaso, Deus tem um propósito em sua vida. Deus tem algo com você. Eu não sei se eu estou sendo claro. Deus quer fazer algo na sua vida, mas Deus permite que você viva também algumas situações. E José interpretou os sonhos de alguns presos. Um daqueles presos foi até o faraó, e o faraó acabou chamando José para interpretar os seus sonhos, e acabou colocando todo um reino, toda uma nação sob o domínio ou sobre a administração de José. Por quê? Porque aquele homem viu que José tinha uma sabedoria, e a sabedoria não vinha dele mesmo, não vinha dele próprio. A sabedoria de José vinha de Deus. O que é que nós fazemos? Nós podemos ter a sabedoria de Deus quando nós lemos as Escrituras, quando nós temos intimidade com o Senhor. Nós passamos a ter uma sabedoria que não é uma sabedoria nossa. É uma sabedoria que vem do Senhor, que vem dos céus. Eu quero te aconselhar para que você tenha mais intimidade com o Senhor. Uma pessoa que tem mais intimidade com o Senhor, ela se torna uma pessoa sábia. José tinha tudo para ser um frustrado. José tinha tudo para reclamar, para murmurar, para dizer, Deus esqueceu de mim. Mas ele não fez isso. Certamente, se ele tivesse se tornado um murmurador, ele não chegaria no lugar, ou na posição, ou no cargo que ele acabou ocupando. Eu me lembro de um homem chamado Jó. Jó era um homem muito rico, tinha muitos bens, tinha uma família abençoada, mas em um determinado momento Deus permitiu que tudo aquilo que Jó tivesse, tudo aquilo que ele tinha, se acabasse. E começou a vir um problema depois de outro, um problema após o outro, um problema após o outro. E até mesmo a saúde de Jó foi atingida. E aí nós perguntamos, por que é que Deus permitiu
quando você chega ao finalzinho do caderno de Jó, nós vemos que ele passa a ter um entendimento, que ele conhecia a Deus. Claro que ele conhecia, ele era temente a Deus, claro que ele era temente a Deus, mas ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Ao final da sua vida, ele disse assim: olha, agora eu tive uma experiência, eu tive um contato, eu tive algo com o Senhor. Eu não conheço Deus mais apenas de ouvir falar, mas eu conheço a Deus porque eu fui confrontado por Ele. E aí, depois dessa experiência maravilhosa, Deus restitui a Jó tudo aquilo que ele havia perdido. Sabe, queridos, talvez você esteja passando por uma situação um tanto quanto complicada. Talvez você não esteja entendendo bem o que é que está acontecendo na sua vida. Por que é que você está passando por esse problema, por essa situação complicada? Por que é que tantos obstáculos às vezes são colocados no seu trabalho? Por que é que tantos obstáculos às vezes vêm à sua frente, lá na sua casa? E muitas pessoas acabam parando, ficando paralisadas, aquietadas, se conformando com situações difíceis. Nós não fomos feitos para ficarmos conformados com coisas complicadas, mas nós nascemos com o dom e a capacidade para vencermos todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer barreira. E quando você clama ao Senhor, quando você tem a convicção de que Deus está ao seu lado, de que Deus é o seu ajudador, certamente você vai ultrapassar, você vai pular essa barreira, esse obstáculo pelo qual você tem passado. Eu não sei se estou sendo claro. Deus jamais permitiria que alguém passasse ou sofresse, que alguém vivesse uma situação difícil, sem nenhum propósito. Então esse problema que você está passando, que o inimigo às vezes te acusa, às vezes tenta te derrubar ainda mais, Deus pega tudo isso e transforma, como transformou na vida de Jó. Deus transformou toda aquela maldição em uma grande bênção. Eu não sei se você está me ouvindo. E aí você pergunta por que é que os obstáculos vêm à nossa frente. Por que é que os problemas aparecem à nossa frente? Eu digo a você que os obstáculos, eles têm um nome. O obstáculo normalmente nós chamamos de crise. Todo obstáculo é na verdade uma crise. E todos nós passamos por crises. Todos nós passamos por situações difíceis. O que é que me torna diferenciado, enfrentando esse obstáculo, passando essa crise? O que me torna diferenciado é quando eu entendo o propósito, ou como eu olho, ou como eu vejo, ou como eu começo a pensar a respeito do problema que está na minha frente. A grande diferença, querido, que faz entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, é como é que ele vê Deus nessa história, e qual a possibilidade que ele tem, que ele vê de poder passar adiante. Uma grande crise, um grande problema, um grande obstáculo, quase sempre é para mudar o nosso caráter, é para firmar a nossa personalidade, é para fazer com que sejamos melhores. Por isso nós podemos tirar proveito dessa situação, nós podemos tirar proveito desse problema, por maior que ele seja, por maior que ele pareça à nossa frente, nós podemos tirar proveito de tudo isso aí. Então, o problema que você vive hoje, a situação pela qual você passa hoje, como é que você está vendo, como é que você está encarando?
Será que você está recuando? Será que você está voltando atrás? Será que você está imaginando que Deus está distante de você? Será que você está pensando que Deus se esqueceu de você? Eu tenho uma palavra para te dar nesse dia de hoje. Deus não se esqueceu de você. Mas a palavra de Deus, ela é para ser vivida no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ou seja, ela produz um efeito. Quando recebemos a palavra, ela provoca um efeito, né? Nós não estamos falando aqui de algo apenas do intelecto, apenas distante, uma teoria, não. A palavra de Deus, ela é aplicável. Quando nós ouvimos a palavra e aplicamos na nossa vida, na verdade Deus está mudando a nossa forma de pensar. Se nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudaremos a nossa forma de agir. E se mudarmos a forma de agir, certamente os resultados serão diferentes. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar você a colocar aí a mão sobre o seu coração. Feche os teus olhos por um momento. Pai, a tua palavra foi pregada. A tua palavra foi ensinada. Nós queremos nesse dia, Senhor, que o Senhor tome essa vida em tuas mãos. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê força para que todo e qualquer obstáculo possa ser transposto, possa ser, Senhor, na verdade, passado adiante. Nós te agradecemos por esse momento precioso, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Se você recebeu a palavra, dê um forte aplauso a Jesus. Glórias a Deus.